Saudações fantásticas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Fantásticos. Estamos aqui recuperando o Debatendo o Fantástico, um quadro aqui que vai falar sobre assuntos relevantes do meio autoral dos escritores de literatura fantástica e ficção em geral. Sou Simon César, editor aqui da Fantásticos, e convido vocês a assistirem a nossa temática de hoje. Vamos falar sobre o Dia do Livro, né? Dia 23 de abril, comemoramos aqui o Dia do Livro e vamos falar sobre eles, né? Mas por que eles estão tão preteridos aí, pelo menos falando de literatura fantástica nacional, nas livrarias, ou mesmo por que os leitores, né, não estão lá dando tamanha atenção para as obras dos autores nacionais? Entra ano, sai ano, temos sempre as mesmas referências, né? Muitas delas, a maioria delas, na verdade, não são autores nacionais, são autores estrangeiros. Nada contra eles, porque aprendemos demais com eles. Mas o que está faltando aí para o nosso espaço, né? O espaço do autor nacional aparecer. Então, hoje trazemos aqui nossos convidados, a Rafaela Andrade, que também é editora aqui na Fantásticos, autora de A Herdeira e o Pirata, que está disponível no Wattpad em construção, você pode conferir aqui na descrição do vídeo. Temos também os nossos autores publicados, Serine Steele, autora de A Deusa da Névoa, também já muito querido, um livro muito querido aí por, claro, aqueles que já contemplaram a história e sabem das habilidades da Serina. Felipe Salvador, o nosso querido Phelps, também mentor, editor aqui na Fantásticos, também autor de Correntes Vermelhas, uma antologia que deu o que falar, continua dando o que falar e diferenciando-se aí no aspecto da contação de contos, né? Permitindo aí a redundância. E, por fim, temos o nosso Rafael A.F. Silva, o Rafs, autor de Selene, também uma obra de ficção científica para os amantes aí de ficção científica. Ele está ali no mundo da Lua já para falar com vocês. Então, logo vocês vão pegar a referência do mundo da Lua. Mas, enfim, vou pedir aqui para vocês se apresentarem, né, darem uma palhinha aqui um pouquinho sobre vocês e depois vamos começar aqui a falar sobre o tema proposto neste episódio. Então, começando aqui, vamos pela ordem alfabética, né, de pseudônimo. Diga lá, Serina, né? Começa aí, então, a sua apresentação, por favor. Aí. Boa noite a todos, eu sou a Serina Steele, Luciane, né, nos dias comuns. Eu sou escritora publicada pela Fantásticos. Enfim, gente, comecei a escrever há muito tempo, ainda criança, desenvolvi meu livro por 10 anos, o Simon está cansado de saber dessa história. Consegui publicar aqui, né, hoje eu tô meio... eu tô em off no momento, mas eu continuo escrevendo, voltarei a escrever quando eu estiver bem, mas espero estar participando aí, né, dessa jornada com todos vocês. Show de bola, Phelps, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, também conhecido como Phelps, né? Tenho 39 anos. Também escrevo aí há bastante tempo. Pelo menos tentava, né? Escrever há bastante tempo, há muitos anos aí já. Acho que mais de 20, 25 anos por aí. Escrevo há muito tempo mesmo, desde cedo. Aí finalmente escrevi minha primeira obra, né, aqui na Fantásticos, né, que, como o Simon já comentou, é uma antologia, né, de contos. Estou no momento, estou desenvolvendo minha próxima obra, que seria, na verdade, uma prequela ou frequência, né, da minha obra já publicada, né, que é uma obra que, na verdade, conta as origens de muita coisa que acontece, né, nesses contos. E acho que basicamente é isso, né. Estou por aí de volta, né, pessoal, acho que muita gente aí me conhecia, tudo, né, e de muitas noites aí, dos nossos debates. Estava meio sumido, mas agora estou de volta aí, né, e é sempre bom falar com vocês mais uma vez. Show de bola. E aí, como é que a gente resolve aqui, Rafael e Rafaela? Primeiro as damas. Ah, garoto. Não esperava diferente de você. Meu nome é Rafaela Andrade. Eu
ainda estou escrevendo meu primeiro livro. Ele está publicado, os primeiros capítulos. Minha gata não poderia deixar de aparecer, é claro. Tenho 7. Penélope Charmosa adora ligações. Então está aqui, como é a obrigação dela. Eu estou escrevendo meu primeiro livro, A Herdeira e o Pirata, mas eu tenho vários contos publicados em outras editoras por aí. E eu escrevo desde criança, mas eu dei uma pausa, assim, por boa parte da minha vida, assim, depois da faculdade. E eu voltei na quarentena. E aí, um pouquinho depois, eu entrei na Fantásticos. Isso. E o rabo do gato, eu acho que você tem que botar a cabeça pro lado, é muito bom. Ai, ai. Beleza, então vamos lá, Rafis, és tu. Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas que vocês vão ver essa gravação. Eu sou o Rafael, mais conhecido como Rafis. Ao contrário do pessoal aqui, eu escrevo há pouco tempo. Eu comecei depois da pandemia, até terminei meu livro bem rápido, Selene. Já praticamente terminei o segundo também, que não tem nada a ver com ficção científica, é de fantasia urbana, de vampiro. O próximo que vem aí, se Deus quiser, vai ser de mitologia, então sou bastante eclético nesse sentido. Mas eu escrevo há bem pouco tempo, mas eu sempre gostei de ler, desde criança mesmo, e sempre tive vontade, mas nunca tive, sei lá, o gatilho para dar o start aí para escrever. E aí veio com a Fantásticos e, bom, tá funcionando bem, né? Já tem um, já tem outro, já tem plano para uma porrada aí. Então, é isso. Show de bola, meus caros. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, obrigado por aceitar o convite. E aí eu vou começar abrindo aqui a nossa roda de conversas. Fiquem à vontade, naturalmente, para falar. Não se reprimam, opinem. E a minha primeira pergunta aqui para vocês, né? A gente hoje está comemorando aqui, no momento dessa gravação, estamos no Dia do Livro. Aí, falando a esse respeito, temos muitos livros, muitos autores de literatura fantástica aqui no país, porém, a gente pode conferir pelos próprios eventos, né? Bienais, principalmente, que entra ano e sai ano, são sempre as mesmas referências, né? Com todo respeito aos autores nacionais que chegaram lá. Inclusive, devo aqui grande respeito e, como sempre, minha gratidão ao André Bianco, meu primeiro mentor aqui, quando comecei a minha carreira literária, né? E que é sempre um referencial muito forte para mim, e que está sempre aí, está sempre em voga, sendo convidado aí para as palestras e tudo mais, dentro de eventos literários. Nada mais justo, é um autor best-seller, se eu não me engano, 14 ou 15 livros best-sellers, então a gente tem sempre que dar esse reconhecimento merecido, não chegou aonde chegou por acaso. Mas o que causa a nossa inconformidade, né, naturalmente não é com o André Bianco, nem com nenhum autor que chegou lá, mas porque recorrentemente nós temos sempre os mesmos nomes entre evento, sai evento, né? Então a gente tem sempre o André, a gente tem o Eduardo Spohr, mais recentemente Karen Soarelli, temos também o Felipe Castilho, a Thalita Rebouças, Leonel Caldela. Aqui eu estou falando de alguns e vocês podem ver, né, que a gente poderia contar nos dedos aí as referências de autores nacionais que vão ali para a literatura fantástica, que tem esse reconhecimento. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham, por que isso acontece, né, aqui nesse âmbito da literatura fantástica no Brasil. Por que são tão poucos se nós temos tantas ideias, né, tanta gente desenvolvendo histórias aí que são tão potentes, né, mas que não chegam nem a ver a cor das livrarias, né, no máximo as livrarias virtuais, né, mas as livrarias físicas é um universo quase inalcançável, né? Uma realidade quase inalcançável dentro,
principalmente da perspectiva que nós vivemos hoje. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu acho que eu vou começar provocando quem é mais falante para dar uma cutucada nos menos falantes, né? Assim, para aí já vocês já irem pensando aí a resposta. Então, Rafis, é contigo mesmo. Eu vou cutucar você que é mais falante. Eu achei que você fosse falar com a Rafaela. Mas tudo Cara, bem. ela só que ela tava com uma trava antes de começar a reunião, ela tinha falado, não, mas eu não falo muito. Aí eu quase peguei o print da conversa de WhatsApp, só que aí eu só marquei uma fala dela, depois de 50 mensagens, falei, nunca mais fale isso. Aí pronto, ela se convenceu. Mas vamos lá, vamos embora. Antes eu queria falar só duas coisas. É uma honra muito grande estar aqui participando, principalmente junto com o Phelps e a Serena, que eles estavam lá na minha primeira reunião na Fantásticos e eu sempre vou enxergar eles num outro patamar de referência, de tudo mais. Simon não tem graça, Simon é o chefe da porra toda. É o chefe do negócio todo. Mas eles Quem dois tem chefe são... é índio, rapaz. Quem tem chefe Bota é índio. bota um negocinho, dá uma censurada depois lá que eu falei. Mas eles dois servem para mim como referência mesmo de trabalho, né? Do trabalho que eles fizeram na Fantástico, tanto de mentoria quanto de escrita. Então, eu acho muito legal estar aqui com eles de novo. Fazia bastante tempo que eu não via a Serena. Devorei o livro dela aqui no início do ano. Li muito rápido mesmo. O do Phelps eu li quando eu estava fazendo fisioterapia, que eu tinha torcido o pé. E foi a primeira vez que eu li um livro inteiro em e-book. Primeira vez que eu li uma antologia e gostei. Ele me fez mudar completamente a visão que eu tinha de antologia, então precisava falar um pouco deles dois aqui. Sobre o que você... porque eu falo pra caramba mesmo, né? Então, tem que continuar falando. Sobre o que você questionou, eu acho que a gente está num momento que a literatura ela está sofrendo uma concorrência muito cruel das outras mídias que são mais dinâmicas, falando especificamente aí de televisão, streaming, celular, TikTok, tudo isso que não está pegando só a molecada mais nova, mas a gente mesmo, quando a gente para perceber o tempo que a gente perdeu ali mexendo no celular, é muita coisa. Então, a concorrência do livro, que exige que você foque, preste atenção, pare todas as outras coisas do mundo e fique nele ali, imerso nele, e aí a sua criatividade girando e tudo mais, o seu cérebro funcionando, por mais que você esteja fazendo uma atividade ali de lazer e relaxamento, é uma concorrência muito grande. Então, eu acho que, do ponto de vista de uma livraria ou até de uma editora e tal, apostar em alguém que você não conhece é muito mais arriscado do que você apostar em alguém que já tem um best-seller, 2 best-sellers, 3, já tem alguma fama. Então, eu acredito que, desse ponto de vista, é puramente minimizar o risco. Vou arriscar em alguém que eu não conheço, vou investir, vou produzir os livros, vou fazer propaganda, tudo isso é dinheiro gasto. E vou fazer isso com alguém que eu não conheço ou com alguém que eu sei que já tem alguma fama aí. E a mesma coisa vale isso dentro do âmbito nacional, né, desses nomes todos que você falou, mas também do lá de fora. Porque os livros lá de fora que chegam aqui, eles já passaram por um filtro gigantesco. Eles já são um sucesso lá, então eles vieram para cá já sendo um sucesso. Então, acho que a concorrência é mais desleal ainda. E é isso, é uma questão de aposta. Elas enxergam puramente o lado comercial, afinal eles têm que ganhar dinheiro, tudo é negócio, e apostam no que é menos arriscado. Acho que a triste realidade nossa é essa mesmo. Eu vou pegar um gancho no que você falou para provocar outro de vocês aqui, que é falar sobre a concorrência de outras mídias com o livro. E aí eu vou provocar você, Serena, justamente porque eu sei que você é gamer também.
Só que você é gamer, só que você tem um detalhe aí. Você não. Os livros, eles sempre foram seus companheiros, seus parceiros aí. Uhum. Como é que é conciliar isso? Né? Como é que é a gente falar de uma autora e que ao mesmo tempo gosta de outras mídias, né? Game chama a atenção. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui também, que eu adoro um Mario Kart aí. Quem gostar de Mario Kart aí, então a gente joga online. Mas o fato é que distrai, né? Distrai mesmo, né? A leitura é uma experiência mais solitária. Quem é casado quer, por exemplo, dividir a atenção ali com filme, com série, né? Assistindo alguma outra coisa e tal, né? E qual é o tempo que sobra para os livros, né? Então, como é que funciona isso para você, Serena, essa concorrência aí com as outras mídias? Vamos lá. Rafa, obrigada pelo que você disse, eu fiquei muito feliz. Apesar de ser só um que mudou minha vida, Deus da Neva, foi maravilhoso, fico feliz de ter gostado. Então, obrigada. Vamos lá. Mídias. Eu sou uma pessoa que consegue conciliar bem. Eu gosto de videogame por causa da história. Tem que ter uma boa história. Então, eu falo game, mas eu tenho uns 4, 5 preferidos e morre aí. Eu não fico caçando o jogo, não. Então, tudo se resume a uma boa história. E isso vale para o livro também, sabe? Então, se tem uma boa história, eu tô lá. Tem alguns favoritos das avós mesmo. É um roteiro maravilhoso. E eu gosto por causa disso. Mas eu não preciso muito tempo, não. Eu prefiro, né? Agora eu parei de ler um pouco, assim. Mas eu passava mais tempo lendo do que jogando. Hoje que eu tô me reerguendo um pouco, eu tô passando mais tempo jogando do que lendo. Então, nas minhas noites, agora meu marido chega do trabalho, a gente vai jogar, eu não vou ler. Eu só vou ler quando ele joga. Olha lá, ainda tô ficando mais no celular. Então, assim, isso é muito do momento da gente, eu acho. Sabe, eu tô com muitos livros que eu não tô conseguindo ler. Tava lendo umas coisas ali, olha, que deu até uma tristeza. Então, aí eu tô voltando aos poucos para os que eu realmente gosto. Mas não é difícil você conciliar. Você tem que ver o que você gosta, que é o teu momento. Tá no momento de ler? Pô, você pega e vai, ó. Você maceta, assim. Pega em poucos dias você termina. Mas às vezes não tá no momento, sabe? Nesse momento, eu não estou no meu momento de estar lendo. E eu não consigo dizer por quê. Porque tá fácil, eu não estou trabalhando no momento, eu estou em casa, estou com muito tempo disponível e eu não estou lendo, não sei dizer, acho que psicóloga eu adoraria dizer por quê. Mas não sei, acho que é muito questão de momento e o que você quer para aquele momento teu, sabe? Tá afim de ler, pô, pega, fica. Tá afim de assistir um filme com alguém, pega e fica, sabe? Tá afim de jogar, pega e fica. Mas isso não faz, então não fico o dia todo só nisso. Mas dá pra conciliar sim, acho que depende do momento que você tá, sabe? Se é isso que você queria ouvir. mas é isso que eu penso, sabe? Assim que se você tiver afim, ali no momento é aquilo que vai te satisfazer, sabe? No momento eu não estou lendo. Uma pena. Sabe? Pois é, e aí eu vou pegar gancho também, dessa vez eu vou provocar a Rafaela Tagarella, justamente para falar sobre muitos livros que não consegue ler. Eu acho que isso aí foi um ponto bacana, porque assim, quem gosta de livro, né, vai nos eventos literários ou vai na livraria, começa a ver livro, eu quero esse, a capa chama, tem aquele magnetismo todo e você vai lá e compra e enfim, né, a coisa só vai acontecendo. Só que aí vem a questão, Dona Rafaela, porque eu sei que a Rafaela gosta muito de devorar livro. A primeira pergunta para você, Dona Rafaela Tagarella, você está conseguindo ler todos os livros que você tem? E a segunda pergunta, quantos deles são nacionais? Né? Aqui, voltando para os livros aqui, para o tema aqui que a gente propôs. Só um parênteses, que tem um estudo realmente que o tempo de concentração das pessoas tem diminuído, viu? Por causa das redes sociais. Tem um estudo aqui que eu pesquisei enquanto vocês estavam falando aí. A queda no nível de concentração coloca os humanos abaixo até mesmo de um peixinho dourado. O famoso peixinho dourado.
Memória de 3 que um segundos. jornal publicou aí. Mas, enfim. Como eu estou escrevendo fantasia e sci-fi, eu passei uns livros de fantasia e sci-fi na frente dos livros que eu tinha para ler. Então, de fato, eu tenho uma pilha de 30 livros esperando para ler. Mas eu estou lendo todos os dias. E tem alguns nacionais, sim. Eu acabei de ler que, além de estar acompanhando os colegas da Fantásticos, eu acabei de ler um nacional, estou lendo um nacional, o próximo vai ser nacional, de autores, alguns pequenos, eu acho, autores novos. Mas, deixa eu ver dessa pilha aqui. Daqui deu para ver que o de cima da pilha ali é a Selene. A pilha está atrás do computador, tá? Mas é porque a pilha de livros que eu passei fantasia e sci-fi na frente e comprei mais fantasia e sci-fi e passei na frente, eram clássicos, antologias que eu já participei e vários clássicos mesmo. Então, são livros mais tradicionais. E realmente nesses, fora as antologias que eu já participei, que realmente tem autores novos, tem tipo A Insustentável Leveza de Ser, coisas assim. Tipo, bem tradicionais. Mas eu tô conseguindo ler. O problema é que eu tenho passado livros novos na frente dos livros que já estavam na minha lista. E eu não estou parando de comprá-los. O ponto é o seguinte: o negócio com a Rafaela é provoque a que ela compra. Tipo, ela só vai, entendeu? É um córrego livre, assim, é maravilhoso. Só provoca que ela vai dar bom. Vai por mim que ela só vai. Fala um Eu pouquinho ali te do livro, chama ela desafio, então, no TV. vou te provocar. Eu te desafio a comprar Selene, a Mas Deusa eu da estava Névoa olhando e o site Correntes da Vermelhas. Fantástico hoje. Eu estou interessada em Selene, que eu comecei a ler os capítulos lá no Wattpad. Eu estou esperando Correntes Vermelhas e eu comecei a ler A Vingança do Lobo. Gente, ela adora Pois as é, câmeras, não reparem, ela vai passar de um olha, lado para o outro aqui. na dúvida, você compra tudo que tá lá. Aí simplesmente, tipo, você não vai precisar ficar em Né? dúvida, né? Você vai acumular e assim, o objetivo você empilhar mais nacionais do que os estrangeiros. Aí você Mas eu volta estou para esperando umas novidades que vem por aí que eu quero elas junto. tem umas novidades interessantes mesmo, de fato, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas daqui a pouco você der corda nela ali, ela vai entregando tudo, entendeu? Não precisa nem Não, dar eu um não vou pileque para Rafa. entregar, mas eu quero novidade junto, então eu estou esperando. Tá certo, vamos ver Esperando para aqui. um bom momento. Ah, não deixem de provocá-la. Vai dar bom, vai dar bom. Mas é o seguinte, aí, uma coisa que você falou que eu achei interessante também, vou pegar pelos clássicos, que tem muito livro clássico aí e tal, e agora eu vou no Phelps. Meu caro, é o seguinte, a gente tem muitos livros de autores clássicos na literatura fantástica nacional. Se a gente for para as escolas, por exemplo, a gente vai ver sempre os mesmos livros e de literatura fantástica absolutamente nada, né? Então a gente vai sempre estar preso ali na ideia dos clássicos, dos grandes autores clássicos. De novo, nada contra os autores clássicos, nós aprendemos muito com eles, são parte da nossa cultura, da nossa história, excelente. Só que a história também ela vai sendo contada, recontada e ela progride, né? Então a gente não tem como ficar sempre nas mesmas situações. E aí, Phelps, é o que eu te pergunto, como é que você acha que a gente tira essa perspectiva dos clássicos apenas para as pessoas, né?
incentivando os leitores médios aqui do Brasil a pararem de achar que literatura nacional, né, só se baseia nos clássicos, nos antigos autores clássicos, incentivá-los a ler os autores contemporâneos que escrevem tanta coisa boa. Isso aí é uma pergunta interessante, porque essa, na verdade, é uma resposta que a gente mesmo aqui no curso, na editora, gente que é escritor aí, né, brasileiro, a gente está sempre atrás de como é que a gente faz para para trazer o interesse do pessoal para essa questão enfim, da fantasia em si, né? Eu acho, assim, que as pessoas realmente têm essa questão aí que, assim, eu acho que mistura um pouco da nossa cultura que está muito enraizada, com um pouco até de, talvez, preconceito, né, em relação a obras de literatura fantástica, especialmente aqui, né, as obras de literatura fantástica brasileiras, né, porque, assim, quando as pessoas veem, né, alguma coisa de obra de fantasia, elas já falam assim, não, isso é coisa lá do pessoal de fora, coisa do tipo, que acaba deixando a gente escanteado, né. E, assim, eu acho que já é um problema exatamente o fato de que, também, na verdade, era uma das coisas que eu ia comentar, né, porque tu puxou a questão de... Bom, pegou a educação, na verdade, né, o que, querendo ou não, acho que o nosso, não vou dizer primeiro contato, mas a maioria dos primeiros contatos que as pessoas têm com obras são dessas leituras mais clássicas, especialmente essas que a gente vê, né, no colégio, leitura obrigatória, o que, novamente, são realmente boas leituras, mas eu acho que, e pode ser uma opinião, assim, meio, talvez meio possível de ser contestada, mas ou melhor, não é possível ser contestada, acho que não deve ser contestada, que é o fato de que a gente acaba perdendo muito por causa de preconceito e cultura enraizada que a gente tem já no nosso país, eu acho que tem muito disso, né? E, assim, se eu pudesse, na minha opinião, dar um conselho, né, para, vamos supor assim, as pessoas que, tá, mas como é que eu faço, afinal de contas? Eu sou brasileiro, eu quero, né, quero me tornar um leitor também de fantasia, mas como é que eu faço isso aqui no Brasil? Eu acho que uma das coisas que a gente renega muito, porque, assim, escritores a gente tem bastante, nós temos muitas pessoas criativas no nosso país, nós temos muitas pessoas inteligentes que sabem contar boas histórias, excelentes histórias, né? Só que uma coisa que eu acho que, tudo bem, a gente sempre pode falar de cultura enraizada e preconceito das pessoas frente à fantasia e tudo mais, é o fato de que também eu vejo muitas pessoas aqui renegando uma coisa que eu vejo muito mais lá fora, né? Que é o estudo da técnica e o estudo da literatura exatamente com o intuito de levar aquilo a sério o suficiente para tu desenvolver as tuas habilidades a ponto de tu realmente conseguir criar uma história, um livro com uma qualidade que poderia ser até equiparada ao que a gente recebe que vem lá de fora, né? Isso é uma das coisas que eu vejo, assim, que as pessoas, elas não é nem assim o fato de que, como é que eu vou aparecer, como é que eu vou, né, surgir diante, assim, não sou conhecido, não sou ninguém, eu já vi pessoas falando isso, né, eu estava aqui atendendo mentorados, inclusive aqui na editora, né, pessoas me falavam isso, né, tipo assim, mas a gente sabe que não vai muito, eu lembro, assim, como um mentorado falou isso para mim, mas a gente sabe que a gente não vai muito longe, né, assim, porque no Brasil não tem como, né, fazer isso, né? Não é que não tenha, mas eu acho que as barreiras, sempre tem barreiras, mesmo lá fora tem barreiras, né?
aqui eu acho que é mais uma questão da gente, novamente, culturalmente, ter começado, talvez, atrasado as coisas, né? E se eu pudesse dizer, assim, uma dica é, cara, começar o quanto antes. Só que não é começar escrevendo qualquer coisa e deu. Eu acho que começar a se especializar na coisa, tu entender como é que se escreve, tu compreender como é, afinal, a técnica narrativa, né? Isso é uma das coisas que eu, por exemplo, apesar de escrever há muito tempo, não era uma coisa que eu me ligava, assim, não era uma coisa que eu nem entendi que existia. Não, tu quer escrever, tu escreve e deu. No máximo, tu estuda um pouquinho ali, sabe, como é que eu escrevo tal cena, etc. Mas, na verdade, o estudo dali, né, de como construir, né, um texto é, assim, é maior do que a gente imagina, né? Então, eu acho que, em grande parte, é isso. Eu acho que o principal, talvez, o elemento que eu acho que muitas vezes acaba faltando para os nossos escritores aqui, para o nosso lado, é isso, que lá fora eu vejo que tem mais. Agora, o porquê, eu imagino que tenha muito a ver com essa questão, assim, de, né, de cultura, de enraizamento, de preconceito, né? Lá fora a gente vê muito mais, assim, é muito mais natural para eles entrar num curso grande que te ensina. O Brandon, inclusive, até mencionando, né, o Brandon Sanderson, outro dia, ele colocou todas as aulas que ele deu lá em Utah, se eu não me engano, uma aula mesmo, cadeira e tudo na universidade, sobre como desenvolver a literatura fantástica, né? Centenas de alunos, assim, óbvio, o Brandon Sanderson. Mas interessante, porque trazer esse dado, né? Eu vi todas as aulas dele, tá? Olha, teve muita pouca coisa que eu vi nas aulas do Brandon Sanderson que eu não aprendi na Fantásticos, por exemplo. E é sério, sabe? Porque. E as pessoas aí acabam dizendo, ah, tá bem, mas então tu tem que estudar, não sei o que, mas como é que é estudar de verdade? Eu já ouvi pessoas falando isso, estudar de verdade. Literatura tem que ir lá fora, tu tem que se especializar, não sei o que. Não é bem assim, né? Muitas vezes tu não precisa do Brandon Sanderson te explicando as coisas, mas muitas vezes é as pessoas terem a boa vontade de entenderem que elas precisam também se especializar, estudar, até para que elas possam construir isso. Pelo menos pavimentar o caminho delas. Para que aí sim tu possa começar a desenvolver alguma coisa, mesmo que seja no nosso país, que querendo ou não é uma coisa mais, né, ainda não tão grande como lá fora, né? Mas eu diria que esse seria assim, o primeiro caminho para a gente começar, né, como é que a gente, afinal de contas, sai só dos clássicos, né? Eu acho que seria um primeiro caminho, assim, até para não me estender muito, pelo menos dessa parte. Não sei o que vocês acham, mas para mim funcionou muito. Tá funcionando, pelo menos. O Rafael e a Rafaela levantaram a mão. Então disputem aí na mão quem é que vai falar. Ele foi primeiro. Ou eu, então? Então, vou lá. Pegando um pouco disso que o Phelps falou, até indo talvez um pouco mais atrás. Como muitas das obras de fantasia que a gente consome, elas têm uma temática ou uma ambientação medieval. Isso foge muito da nossa história aqui no Brasil, né? O nosso fantástico é diferente do fantástico europeu, que tem todos aqueles cenários dos castelos e tudo mais, e que é o que acaba ambientando muito a gente, e deixando a gente, de certa forma, não vou dizer mal acostumado, mas tendencioso a literatura fantástica tem que ser assim. Tem que ter o castelo, tem que ter o dragão, tem que ter o elfo, o anão, o guerreiro medieval e não sei o quê. E se você for pegar aqui no Brasil, por exemplo,
E aí eu anotei muita coisa enquanto o Felps estava falando, então os assuntos vão se misturar, mas a gente chega lá. Mas se você for pegar aqui no Brasil, por exemplo, talvez, na minha opinião, né, o principal autor de literatura fantástica que a gente tem, ele usa os aspectos do nosso folclore, Monteiro Lobato. A nossa fantasia, a base da nossa... Tem uma pessoa que faz isso também muito bem aqui entre nós aqui, que Serina, ela usa o aspecto também cultural nosso, principalmente no caso dela da região sul, e traz para a nossa fantasia. E o Monteiro Lobato fez isso com praticamente todos os aspectos do nosso folclore, da nossa cultura do interior do Brasil, do sítio e da criança brincando no mato e tudo mais, o saci, a cuca e tudo mais. E talvez um certo estigma que tenha ficado nisso daí tudo é porque ficou uma coisa muito voltada para o público infantil. E aí a gente não conseguiu trazer essa nossa fantasia para o público, talvez juvenil, ok, mas o adulto e tudo mais, e a gente ficou um pouco engessado nisso. Mas eu acho que muito tem a ver com essa questão de que a literatura, lá na Europa, né, a civilização como a gente conhece hoje, lá é muito mais antiga do que aqui no Brasil. E até quando o Brasil foi descoberto e foi implantada a cultura, foi toda importada de lá. Então, isso está enraizado no nosso sangue desde sempre, né, de consumir o que vem lá de fora. Então, eu acho que esses dois aspectos ajudam um pouco a complementar isso daí também, esse hábito de consumo do que vem lá de fora, que vem desde Cabral, e talvez uma infantilização em excesso da nossa fantasia mesmo, nacional, né? Eu acho que foi isso que eu anotei aqui. Rafa, diga lá. Então, depois o Felps fala ali de novo. Certo. Esse ano, eu acho que pela primeira vez, a quantidade de não leitores superou no Brasil a quantidade de leitores, né? E eu concordo com o Rafa que o brasileiro, não só o brasileiro, mas as pessoas têm o costume de consumir mais coisas que vêm do inglês. É um idioma que as pessoas usam no mundo todo para difundir a cultura, e a gente tende a consumir música em inglês, filmes que vêm do inglês, livros que são traduzidos do inglês, cursos que a gente, como o Felps falou, um curso que o Brandon Sanderson dá, aí a pessoa dá um certo valor como se fosse superior a um curso que vem do Brasil. E também, tipo, um dos meus primeiros calhamaços, o Viva o Povo Brasileiro, por exemplo, que eu li na minha época da UFBA, não era o Enem, era a UFBA que dava os livros que eu tinha que ler. Eu fiz o Enem, mas a UFBA tinha sua lista de livros para ler e filmes para assistir, bem como a UNB e etc. Não é a realidade do povo hoje em dia. Eu sou meio velha. Mas Viva o Povo Brasileiro, que foi um dos livros que eu tive que ler, que é meio que um calhamaço. Eu gostei, apesar de tudo. Apesar de odiar um certo personagem e torcer para ele morrer até comemorar a morte dele. Tipo, que o colégio passa... Leia Viva o Povo Brasileiro. Não passa nenhum livro no currículo que seja um livro fantástico brasileiro. Ele passa os mais Senhora, o Guarani. Ele passa livros que a maioria das pessoas não gosta. Eu gostei, mas a maioria dos meus colegas não gostou, não quis ler. Eu sou a única pessoa que eu conheço que gosta do Guarani. Pegou os resumos e leu. Eu só não li um livro da lista, que eu não consegui realmente botar as minhas mãos nele.
Mas eu gostei dos livros, apesar de tudo, mas não é a mesma coisa que ler um livro de fantasia. Só que um livro de fantasia, ele aborda muitas vezes questões de preconceito, questões que um livro desses pode vir a abordar. Só que ele aborda de forma mais escondida, assim, de forma mais sutil. E eu acho que tudo começa no currículo escolar do brasileiro. A nós é imposto um monte de livros que a maioria das pessoas não gosta, e é sabido que a maioria das pessoas não gosta. E ninguém se importa com isso. Tipo, você tem que ler esse e não o Selene, porque é um clássico. Você tem que ler esse aqui, independente de ambos serem autores brasileiros. E aí a pessoa pega desgosto pela leitura. A pessoa simplesmente não se identifica com aquilo ali. Só me permita um comentário antes de abrir aqui para o Phelps falar também. Temos muito do nosso complexo de vira-lata, né, e o preconceito próprio do brasileiro contra os brasileiros, né, então a gente sabe que isso acontece o tempo todo, mas só para ilustrar como é contraditório esse próprio preconceito que nós temos com as nossas obras. Tomia Deemi, a autora de Filho de Sangue e Ossos, simplesmente ela veio na Bahia para fazer a pesquisa a respeito da cultura afro. Ela esteve na Bahia para fazer a pesquisa sobre a obra dela, que é um best-seller e que, até onde eu sei, estava em conversão aí para o audiovisual. Ou seja, o pessoal lá de fora, claro que eu estou falando de um exemplo, mas o pessoal lá de fora vem aqui, usa a nossa cultura, e a gente não usa a nossa cultura. O que é muito bizarro. Ela, diante de uma pesquisa de um livro, para o livro dela, consegue escrever um best-seller lá fora e que vem para o nosso país, para as estantes do nosso país, usando uma mecânica de que muitas vezes, inclusive, tem gente que tem preconceito com o brasileiro. Não, mas você está se apropriando daquela cultura para falar do seu livro, tá, para vender o seu livro e tal. Vamos ver o quão contraditório é isso, né? Porque tem uma autora lá de fora usando exatamente isso. Isso não é apropriação, isso é inspiração. A gente tem que saber diferenciar bem as coisas. O que é bastante curioso, né, nesse caso, que eu queria comentar em relação a essa questão dos clássicos, né? Infelizmente, a gente tem sempre as mesmas cartas marcadas, tal como a gente citou aqui no início da conversa, que a gente sempre tem os mesmos nomes, né, nos eventos, e mérito total para eles, mas é a falta de variação desses nomes que causa esse incômodo. E causam comentários como, por exemplo, o Phelps já ouviu, mas a gente sabe que a gente não vai muito longe e tudo mais. Isso depende, né, do nosso empenho, do nosso esforço e da nossa própria visão. Também não acho que a solução dos nossos problemas, por exemplo, seja dizer, leia um autor nacional. Eu acho que aqui a técnica Mostre e Não Conte também, ela fala muito por si, né? Então, até diante do que o próprio Phelps falou, ele mesmo já experienciando aquilo que o Brandon Sanderson propagou ali no curso dele, ele viu poucas diferenças em relação ao curso que a Fantásticos promove, Hora do Jabá. Se você quer escrever um livro de fantasia, sci-fi ou horror, não deixa de entrar no nosso clube dos escritores fantásticos para você conhecer os detalhes, está aqui na descrição desse vídeo. E agora, para eu não falar demais, vou abrir aqui para o Phelps, depois foi o Rafa que levantou e depois a Serena. E vamos continuando aqui o nosso bate-papo. Diga lá, Phelps. Não, eu só queria fazer complementar ali o que o pessoal falou, porque realmente é isso, né? E tu, na verdade, até complementou mais ainda, até para não tentar me estender muito, né? Mas é basicamente isso, né? Até tu pegou de novo essa questão aí do Brandon Sanderson, né? Sendo muito sincero mesmo, não é nenhuma uma questão assim de, não, mas é porque tu tá na editora, porque tu fez o curso da editora, ou coisa e tal, né?
eu sou uma pessoa que, né, novamente, eu escrevia por mim, etc. E depois, né, bom, sabe melhor que ninguém, né, eu comecei a me interessar por estudar a literatura. O que mais que eu consigo? Sempre aliando, né, o que eu vejo no curso, ao que eu via no curso, ao que eu via na editora, tu me ajudava a ver, né? E uma das coisas que eu acho que é legal, que a internet também possibilitou pra gente, é isso, né? Estudar. Internet, hoje tu quer estudar de alguma coisa, se tu tiver muita boa vontade, tu consegue encontrar várias, tipo assim, muito mais assim material para apoiar o que tu quer aprender. Né? E eu acabei comprovando isso com a literatura fantástica. Né? Mas, assim, só para realmente bater mesmo nessa tecla, sabe? Eu convido quem estiver, né, quem for ver aqui o nosso debate aqui, o nosso papo, realmente a dar uma olhada, porque está de graça lá. O Brandon Sanderson, ele colocou todas as 12 aulas, se eu não me engano, que ele deu na Universidade de Utah, falando passo a passo sobre assim, não, como escrever. Tudo que a gente viu aqui, tudo que a gente viu em todo o curso aí da editora, tudo. Eu até fiquei estranho, porque eu pensei assim, não, a gente está tendo ali uma aula com alguém, pô, é o Brandon Sanderson, né? Então, imagino que ali a gente vai tirar, mas várias coisas, várias vezes eu ficava assim, sabe, tipo, pô, mas isso daí, pô, pessoal, às vezes o pessoal levantava a mão, né, ele sempre abre um momento para dúvidas, assim, dúvidas no final, né, o Q&A, né, no final, e as pessoas vão lá e perguntam, tal, mas eu fico pensando, não sabem disso, sabe? Ficava assim, meio, até numa arrogância minha, assim, dizendo, como é que não sabe isso? Vocês estão na aula de Utah e não sabem, falando com o Brandon Sanderson, umas coisas que pareciam até óbvias. E aí eu percebi que, na verdade, claro que isso é só um exemplo, um dado, mas, na verdade, é uma forma de comprovar que, na verdade, a gente, aqui no Brasil, mesmo estando no Brasil, nós temos e nós podemos desenvolver, né, um produto, quando eu digo produto, eu falo, né, do livro em si, né, ou melhor, posso até abranger um pouco mais, embora o nosso escopo aqui seja livro, né, histórias de muita qualidade, assim, sabe? Realmente é questão, assim, de a gente tentar entender que existem certas barreiras que, primeiro, nós mesmos colocamos, essa questão aí que tu colocou muito bem, que é a questão né, da síndrome do vira-lata, né? Entender que muita da nossa também realidade que a gente tem ali com a fantasia, né, e até o Rafa também falou isso daí bem, né, tem muito a ver com o que a gente consome. A gente é um povo que consome muita coisa lá de fora, sabe? Sempre fomos assim, né? Não é só em livro, não é só em fantasia, em tudo. É filme, pode ver, é filme, é série, quadrinhos, tudo que imaginar, a gente consome do que vem lá de fora, entendeu? Tecnologia também, sabe? Então, dificilmente a gente vamos dizer assim, polo de alguma coisa, sabe? Então, isso acaba influenciando aí no nosso caminho e a gente, às vezes, acaba não percebendo isso, que a gente tem grandes escritores, grandes autores aqui, que muitas vezes a gente acha que, por preconceito, a gente acaba deixando eles para trás, eles acabam marginalizados. É meio triste. Ao mesmo tempo, é legal saber disso, e ao mesmo tempo triste. Triste porque muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. E assim, eu sei que parece aqueles papos de autoajuda, né? Muitas vezes o pessoal diz, não, você pode, você consegue. Mas eu digo assim para vocês, inclusive em todo o tempo, né, que eu tô junto aqui na editora, que eu vi isso, que eu percebi isso, que eu fui atrás e olhei. Não pode ser, isso é mentira. Eu sei como é que é, aqui não tem como. Não, dá. Só que, claro, nós temos aqui, querendo ou não, como eu até comentei ali falei antes, não é bem um atraso. Atraso acho que é uma palavra que não é bem certa, mas assim, nós começamos depois, né? Então, para nós aqui, eu acho que chega bem depois deles a coisa do tipo, né? Não, realmente,
ser um escritor, escrever livros é uma coisa, pô, interessante, uma coisa que pode resultar em algo, que as pessoas ainda veem de uma forma meio... Vai ser advogado, vai estudar algo de verdade, né? Muita gente passa por isso, eu sei como é que é. Então, acho que é isso, assim, eu acho que é uma coisa enraizada que eu acho que a gente tem que tentar tirar isso daí, especialmente se a pessoa está pensando seriamente em seguir por isso. Né? Vou dar um tempo para não ficar aqui 2 horas falando, mas só para realmente bater nesse ponto, assim, sabe? Eu acho que é muito importante, né, a gente entender isso, que dá sim, né? E até colocar as palavras do Brandon Sanderson ali, né? Que ele fala no final do curso, né? E aqui não é diferente, né? Tu ser um escritor, tu tem que, se tu quer mesmo, tu tem que levar a sério, como tu levaria qualquer outro trabalho, né? Qualquer outra coisa que tu fosse fazer na tua vida. Porque tu é o primeiro que tem que levar a sério, né? E tu tem que começar o quanto antes. E se especializar, como qualquer outra profissão, outro trabalho. Né? Perfeito. Vamos lá, Rafis. Cara, o Phelps, ele falou um negócio aqui que não era nem o que eu ia comentar, mas eu vou até aproveitar. De fato, a gente aqui no Brasil, a gente consome praticamente tudo vindo de fora. A gente produz muito pouco aqui dentro. O que a gente produz é matéria-prima para exportar, para comprar as coisas que foram feitas com a mesma matéria-prima que a gente comprou. Mas isso é papo para outro assunto. Isso aqui envolve política, economia, coisas que, enfim, não vale a pena a gente perder tempo nesse momento. O que eu ia comentar em cima do que a Rafa falou sobre os livros chatos que a gente tem que ler na escola e faculdade, enfim. Eu acho que, de fato, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ler, como estudo de história mesmo, talvez não apenas de literatura, mas de história do Brasil. E aí a gente pega sei lá, um Álvares de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Machado de Assis, só essa galera dos clássicos, aqueles classicões mesmos, antigos, e que a maioria acha chato e tudo mais, que realmente tem muita coisa ali que para a galera de hoje é uma realidade completamente diferente, não chega a ser fantasia, mas é um negócio extremamente ultrapassado, que é difícil de fazer o pessoal aprender, mas, por outro lado, eu acho necessário que a gente estude história. Tanto a história do que aconteceu mesmo, política, economia e bababá, etc., como a história da nossa literatura também. Mas eu acho que a gente acaba parando muito aí, e a literatura fica sendo uma coisa histórica para trás. Você vê, a maior parte do que a gente estuda em literatura vai até, sei lá, Dom Casmurro. Eu acho que é o livro mais atual que a gente costuma ler. E não pega nem um Nelson Rodrigues, que é mais contemporâneo, talvez um Drummond, alguma coisa assim, que também já é antigaço, mas é mais perto da gente do que a galera de 1800. Então, acho que talvez, assim, pensando em termos de formação de leitores, e aí para tentar competir com essas outras mídias e tal, e tentar vencer isso que a Rafa trouxe aí de número, de que a gente agora tem mais não leitores do que leitores, eu acho que a gente precisa rever um pouco essa questão de literatura, trazer leituras mais contemporâneas, e óbvio, vamos usando autores nacionais para isso, né? Porque a gente está falando de escola no Brasil, língua portuguesa e tudo mais, mas eu acho que a gente precisaria separar um pouco as duas coisas, do que é o estudo da literatura histórica e da criação do hábito de leitura nas crianças, nos jovens, nos estudantes. Esse talvez seja um desafio aí para a nossa educação hoje em dia. Não estou acostumado a ficar falando assunto sério assim não, galera. Fico meio desconfortável. Sério. És tu, Serina. Chegou em você. Que felicidade que você levantou a mão, Serina.
Na verdade, eu queria só falar uma coisa bem rapidinha, que a Rafa falou sobre identificação com os livros. Eu lembro que eu comecei a ler os clássicos na época, na minha quarta série, eu acho. E assim, pra época eu tinha, sei lá, 9 anos. Muito chato. E, tipo, é um livro errado pra você dar pra uma criança ler. Foi, tipo, na época, né? Não sei hoje em dia se isso aí ainda é apresentado muito cedo, ou se é mais para o ensino médio, mais tarde, assim. Mas eu comecei a ler lá nessa época muito chato, de verdade. E aí, assim, você pega um clássico desse e aquilo fica marcado numa época de crescimento teu, começa a ler um livro desse e nunca mais pega. Eu mesmo fui ler depois, lá no ensino médio, escravizado, já estava maior, né? Entendi um pouco melhor. Mas, olha, ser bem sincera, fora os livros da coleção Vagalume, que foram as fantasias que eu li quando era criança, que são maravilhosos, é uma relíquia, nunca mais peguei autor clássico. Então, assim, a gente não se identifica com o personagem, sabe? Você não entende que você está lendo, que é um livro escrito numa época de escravidão, você não entende que você está lendo aquilo. O personagem não te cativa. Então, a gente vai ler esses livros depois de velho. Eu fui pegar um clássico agora, depois dos 30 anos, de novo. E ainda assim, é igual Senhor dos Anéis, não é para todo mundo, sabe? E é difícil de você entender o que o autor está falando, mesmo sendo, igual o Rafa falou, é como uma coisa histórica ali, e você não se identifica. Eu falo para mim, eu não consegui me identificar. Hoje a gente já lê com outros olhos, né, com outra mente, já entende o que o autor está falando, mas vai apresentar isso para uma criança, para um pré-adolescente? Ah, não vai. A minha mãe deu aula a vida inteira. Eu tive acesso a livros de contos de fada em casa. Foi ali, e era conto de fada lá do Zé Green na época. Eu lia o Monteiro Lobato mesmo, mas era muito infantil. Ver Cidade Invisível lá na Netflix trouxe o folclore para um público mais adulto. Se hoje fosse fazer histórias do folclore brasileiro, por exemplo, ali com Cidade Invisível, acho que pegaria uma galera hoje, mais jovem, né, que não conhece ou que se identifica ali com uma história que está sendo contada de uma outra forma, sabe? Mais atual, assim. Mas o clássico é muito difícil competir com ele. Tá só o que tá morto lá que presta. Sabe? Aí fica isso na cabeça. O autor tá morto lá, o que escreveu, ninguém vai fazer igual. Aí fica isso na cabeça. Hoje em dia, eu não muito difícil eu pegar uma coisa assim clássica pra ler. Pra ler, eu me identifico mais com o que tá hoje, que é mais atual. É o que tá vendendo, é o que se aproxima da realidade da gente. Difícil a gente você pegar um livro clássico e se aproximar da realidade lá de trás, sabe? É muito difícil fazer a conexão na cabeça. Assim. Então era só isso que eu queria deixar registrado. Vá, Rafis, diga lá. Se você quer mudar de assunto, você bloqueia as mãozinhas. Senão. Não, não, não. É para vocês ficarem à vontade mesmo. Contanto que não Cara, sabe. a Serena lembrou de uma parada. Putz, fazia milênios que eu não lembrava disso também, coleção Vagalume, cara. Porque no meio daqueles livros antigos, não sei o que, sempre botavam algum ali desses, assim, para ver se. Bom, nessa época eu já era leitor mesmo, então eu nem contava, mas para ver se o resto do pessoal também se animava um pouco de ler, né? E realmente, ali a gente tinha alguns livros de fantasia pô, a gente talvez não tivesse dado tanto valor mesmo naquela época, ou então ficava misturado com todo respeito com os Dom Casmurros e as senhoras e os cortiços da vida ali, e a gente acabava pegando um certo ranço com relação a isso. Mas, realmente, a gente viveu uma época aí de coleção Vagalume. Eu tinha um também, que eu não lembro de outras pessoas, tinha uma coleção enorme de uma autora chamada Odete de Barros Motte, que tinha, cara, era uma prateleira inteira de livros dela lá em casa. Eu até destaquei um aqui. Cadê o... Só um minuto. Porque é uma palavra... Eu não me lembro exatamente como é que fala. Cadê o nome do negócio? Depois eu vou caçar, mas é um livro dela que, inclusive, virou aqui O Segredo do Muiraquitã,
que virou filme ou série, inclusive, e ela produziu centenas de livros assim, de fantasia e é muito vinculado à cultura nacional, assim, do meados do século passado, e é uma coisa assim que não vingou, entendeu? Então a gente acaba ficando no meio de um monte de coisa que acaba atrapalhando mesmo, e a galera bota tudo no mesmo saco e toma ranço da literatura nacional. Porque ela é apresentada para a gente de uma forma errada. Como a Celina muito bem falou ali. Inclusive, eu estou experimentando isso com a minha filha, né, de 8 anos. Ela tá pegando, a gente estava estudando para uma prova e pegaram uma referência de uma autora nacional clássica com uma linguagem que eu fiquei, eita, o que está acontecendo? Tipo, isso para uma criança de 8 anos, assim, até para eu que trabalho como editor, calma aí, tem alguma coisa esquisita nessa comunicação aqui. Aí, se você não pegar seus filhos para estudar, eles entendem menos ainda. Então eu tive que ter todo, eu e minha esposa, a gente teve que ter todo ó, é isso aqui, que significa para falar na linguagem da criança para ela poder entender, para ela responder certo, caramba, senão ela vai tomar bomba na prova, né? Então, tem toda essa linha aí que também é bem difícil, né? Quando a gente fala da linguagem apropriada para o público-alvo e tal. Bom, eu não vou estender mais tanto o nosso papo, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês aqui. Com certeza a gente teria muito mais papo aqui para ficar trocando figurinha, porque já viu que a coisa vai de forma bem orgânica, que vai acontecendo e tal. E é bacana, né? Porque o intuito aqui é justamente a gente saber um pouco da visão de cada um, né? Dos autores em si, como é que eles estão se enxergando. E se eu tenho uma palavra aqui para concluir, né? Esse nosso pequeno bate-papo, certamente teremos outros. Não se atenham a fazer a propaganda das obras de vocês com bandeira. Né? Bandeira significa leiam um autor nacional. Isso é contar. Mostre o que você faz. É o nosso querido mostre e não conte acontecendo. Então, como a gente fala aqui na Fantásticos, a questão é que a gente nunca vai botar uma hashtag leiam um autor nacional, vamos ficar lá fazendo campanhazinhas de autor nacional e tal. Eu respeito quem faz, só acho que as pessoas não estão sabendo o que estão fazendo. Porque isso mais constrói um preconceito, tal como vocês mesmos estavam falando aí, eu li um livro no momento errado da minha vida. Logo construí um trauma. Então, se o primeiro contato da pessoa que já não gosta de literatura é alguém vendendo, pelo amor de Deus, leia um autor nacional, logo ela vai ter um ranço. A tendência de ela ter um ranço é muito grande. Então, isso aqui eu acho que é bem cabível a essa situação. O que a gente tem que fazer é se profissionalizar, cada vez mais profissionalizar a nossa escrita para entender que, sim, existem muitas coisas justas, né, que autores... Quantas vezes eu já ouvi isso? Autores chegando e dizendo, não, meu livro é muito melhor do que livro tal do estrangeiro X, Y, e por que o meu não faz sucesso e por que o dele faz? Cara, porque a propaganda dele é melhor do que a sua. A verdade é essa. Ele soube se propagar melhor do que você. É simples. E já tem, claro, todo um fator cultural em volta disso, enfim. Mas o fato é que ele mostrou a história. Ele fez com que aquela história, a pessoa quisesse fazer parte daquela história. Minha experiência com a Lenda de Materiales, por exemplo, foi justamente que eu fiz muita propaganda do meu livro. Então as pessoas queriam fazer parte daquilo ali, porque é um efeito em cadeia. Você vê que tem um monte de gente querendo ler, daqui a pouco por que estão falando tanto desse livro? Aí vem o outro, aí vem o outro, aí vem o outro. Efeito dominó. É uma coisa que eu sempre falo. Eu fiquei 1 ano fazendo isso, divulgando meu livro.
incansavelmente lá. Só que as pessoas foram percebendo que eu não estava vendendo um livro de um autor nacional. Eu estava vendendo uma história que era boa para que eles lessem. E aí isso invadiu, né, o Brasil ali por meio das redes sociais. E reparem, se hoje, como já foi falado, inclusive da Rafa falou ali sobre a atenção das redes sociais, né, em relação a gente ter que concorrer com elas, a minha principal forma de propagação, aproveitando o meio moderno, foram as redes sociais. Mas não é na publicação de eu botar um postzinho e deixar esperar, né, o chamado marketing de esperança, que ele vá lá e se propague e tal. Não, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, assim como a gente tem que entender o que a gente está escrevendo, como a gente está escrevendo e como é que isso vai ser atrativo para o leitor. Não à toa, citando os exemplos aqui, por que a Serena é tão bem falada por quem leu? Porque sabe do nível de sensibilidade dela. Por que o Phelps é tão bem comentado por quem leu? Porque sabem do nível de tensão que ele criou. Por que o Rafis também é tão referenciado por quem leu? Porque sabe da familiaridade que os personagens de Selene criam. A verossimilhança que está dentro da história dele, apesar de ser uma ficção científica. Então, a gente consegue perceber as qualidades de cada um sem que a gente tenha que propagar exatamente que o Phelps é bom em te fazer sentir-se como o seu dia a dia numa obra de sci-fi. O Phelps consegue criar uma tensão singular dentro das obras dele. A Serena consegue uma sensibilidade grande para te emocionar durante a história. São coisas que a gente pode falar a respeito dos livros deles, mas que não traduzem a história. É você querer se sentir parte, né, dessa história, entendendo quais são as qualidades dela pela forma como a gente propaga, né? E a propaganda ela é muito forte. Então, é querer fazer parte. É como eu costumo dizer. Não sei se nos dias de hoje, ainda pelo Rio de Janeiro, é assim. Em outras grandes capitais e tudo mais. Porém, se você fosse no Outback, você tinha fila para entrar. E tem senha para você pegar. E aí você começa a contar. Por que isso acontece? É porque o negócio convenceu todo mundo, uma propaganda que convenceu as pessoas, que faz fila na porta. E por mais que você não saiba o que é, mas você quer entender o que é. Você quer fazer para... Tá, peraí, por que é tão bom? O que tem fila na porta? Então vamos para lá. Vamos entender o que tem de bom aqui, né? Então a gente está cada vez mais querendo fazer esse volume, né, de autores que estão se agregando num movimento para que as obras possam ser reconhecidas naturalmente, pela amostra, né, daquilo que nós estamos construindo. Por isso fica o convite para você, que é autor ou autora, a que você participe do nosso Clube dos Escritores Fantásticos, e além de ter acesso aos nossos cursos, você também vai ter acesso a outros autores e, consequentemente, construir relacionamento com eles. E, uma vez que esse relacionamento vá crescendo, cada vez mais você vai ver que outras pessoas também vão querer fazer parte, e é um trabalho de formiguinha. Não é da noite para o dia, naturalmente, mas que com o devido esforço, aí, como Brandon Sanderson, como o Phelps citou ali, a respeito do Brandon Sanderson, né, com o devido esforço, com o tempo, com a dedicação que você precisa ter, vai acontecer, independente da sua nacionalidade. Então, quero mais uma vez agradecer a todos vocês aqui, link do Clube dos Escritores Fantásticos aqui na descrição do nosso vídeo, e deixar aí, abrir o espaço final aí para as suas considerações finais antes da gente encerrar. E aí, por favor, fiquem à vontade aí. Só tirar o microfone e falar. Bom, já que só eu que habilitei o microfone, então eu vou começar. Eu queria agradecer por poder participar aqui junto com essas lendas vivas da literatura nacional. E eu queria aproveitar e fazer comentar mais uma autora, que até parente minha, prima de segundo, terceiro grau, enfim, que é Lia Neiva, que ela também produzia material de literatura fantástica. Ela tem obras tanto para adultos quanto para crianças. Infelizmente, ela faleceu no início do ano passado,
muito pouco tempo eu não consegui mostrar meu livro para ela, mas eu cheguei a trocar ideias com ela sobre literatura e tudo mais. Tem uma penca de livros dela aqui. Depois vou até compartilhar o link aqui, que ela tem 2 livros publicados pós-mortem, né? E é uma das que me influenciou muito na questão da mitologia, do gosto que eu tenho por mitologia. E para você que está vendo esse vídeo aí e quer entrar um pouco mais nesse mundo da literatura, eu realmente, assim, vou dando meu testemunho, a Fantásticos, ela me ajudou a realizar o sonho, que eu nem sabia que tinha, na verdade, que era de escrever um livro. Eu gostava muito de ler, eu tinha muitas ideias, mas não tinha a menor ideia de como colocar elas no papel e transformar numa história. E no curso gratuito de literatura fantástica que me pescou lá no Instagram, em 4 dias eu consegui estruturar toda a história que eu queria escrever. E aí, depois disso, junto com a mentoria e tudo mais, tá aqui, físico aqui, para contar a história que estava na minha cabeça. Então, é possível. Se você tem uma ideia e você tem essa vontade de transformá-la numa história, junte-se ao clube. Só uma coisa um link com o que o Simon falou, que sucesso em qualquer coisa não vem de repente. Não vem de repente, não vem sem esforço. E estudar para escrever é muito importante. E às vezes a gente acha que é só sentar e psicografar o livro. Não é bem assim. E o método do Simon me ajudou muito, tá me ajudando muito. Na verdade, eu achei mais interessante do que os 3 atos lá daquela curva e tal. Eu achei mais interessante. E realmente eu já estou quase terminando o livro. E a mentoria, tudo não seria possível sem isso. Então, só rapidinho. Antes de tudo, sempre agradeço. Ai, estou feliz de ver, o patamar e tal. Mas eu consegui terminar graças ao CGLF, que apareceu lá um dia, assim, de gaiato na minha vida. E aí uma propaganda ótima me fez entrar no curso e estou aí hoje, né? Com essa realização imensa. Agradeço a Fantásticos ao Simon para sempre. Quero dizer uma coisa para quem quer escrever, leia primeiro, todo escritor primeiro é leitor. Eu sigo o TikTok da vida, que é um ambiente meio esquisito às vezes, mas tem muita gente boa lá, tanto leitor lá, tem tanto escritor lá, e tem escritor que está ajudando gente lá, começando, né? Para você, e assim, não copie ninguém, sabe? Para você ser diferente, estude e ache um estilo teu, aprenda, não copie mais o mesmo, porque você vai ser só mais um que alguém vai ler lá e vai esquecer, tá? Então não seja esquecível, né? Então aprenda, se profissionalize, seja um autor que as pessoas lembrem de você. É isso. Ok, então eu vou finalizar só dizendo assim, eu acho que para as pessoas que pensam mesmo falam assim, eu quero ser escritor, né? Acho que a primeira coisa que eu vou deixar aqui para as pessoas entenderem é o seguinte: vocês podem, só não desistam. É a única coisa, né, que eu vou deixar aqui como mensagem, porque assim, quando eu fazia o curso aqui da Fantástico, da editora, eu era conhecido como o cara que adorava levar porrada. Como assim, Fê? Que história é essa? Não, é que assim, a gente tem um processo aqui onde a gente, né, recebe feedbacks das nossas obras. E aí, o que acontece? Eu sou o cara que adora feedbacks. E as pessoas, às vezes, malhavam, diziam, colocavam, não, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. E eu, o que mais? Manda mais, manda mais. Por quê? Porque eu entendi que quando a gente ama algo, a gente vê feedback,
não como um ataque a nós, porque muita gente, né, se ofende, mas como? Minha obra está sendo atacada? Não é assim. A gente começa a ver, finalmente, os feedbacks, o retorno das pessoas, na verdade, como uma ajuda, como uma forma, claro, falando dos feedbacks, né, construtivos, como uma forma de tu melhorar o teu caminho para o que tu quer, né? Então, deixar isso daí para as pessoas entenderem, até para que elas no meio do caminho não desistam se elas querem mesmo algo, né? Porque assim, se as pessoas têm uma história para ser contada, conte essa história, não deixe ela, tipo assim, não eu sempre tive a ideia de escrever um livro, mas não vou escrever, não, quer saber, sabe? Se realmente é algo que está ali mexendo no seu coração, conte, porque uma história geralmente merece ser contada, e se você quer mesmo, né, ser um escritor, né, se profissionalize, porque essa história provavelmente merece ser contada da melhor forma possível, né? Então, e claro, não desista, vá passo a passo, você chega lá. Muitas vezes as pessoas elas ficam ansiosas, e eu obviamente digo isso tanto por experiência própria, quanto pela experiência de mentor, né? Que muita gente que eu conheço dizia, tipo assim, começava a largar porque estava vendo que não ia dar. Por quê? Porque as pessoas geralmente elas estão no ponto A, estão no primeiro degrau, mas elas estão pensando no 10º degrau da escada. Não, né? Para subir, tu tem que subir no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro. Porque primeiro antes de escrever um livro, você tem que aprender a escrever um capítulo. Antes de um capítulo, você tem que saber escrever uma cena. Antes de uma cena, você tem que saber escrever uma frase. Ah, mas vai demorar. Não é demorar muito. Vai demorando, você tem que ir passo a passo, passo a passo. E eu posso dizer que vale muito a pena, assim, sabe? Eu nunca imaginei que teria um livro escrito. Eu pensava assim, não, isso aí é um sonho. Hoje eu tenho um livro escrito. E nem acredito que estou, né, agora em processo de terminar o segundo. Então, deixa essa mensagem aí pro pessoal, acreditem, porque a gente precisa de mais e mais histórias, né? Histórias, sinceramente, até estão faltando aí no nosso meio, não só em livro, claro, livro é o foco aqui, mas no meio geral, até de entretenimento, boas histórias em especial, mas querendo ou não, o livro é a base, né? Filme se baseia em livro, geralmente, série, mesma coisa, então lembre-se que sua história, ela merece ser contada. É isso então, meus amigos. Muito obrigado aqui pela consideração de sempre. Obrigado por aceitar o convite aqui do nosso bate-papo. Certamente teremos outros. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. E é aquela história, né? A gente está, assim como os autores também vão construindo o caminho deles, a Fantásticos também, né? Tá aí buscando esse caminho justamente para não simplesmente crescer como editora, mas crescer junto com os autores, né? Então, por isso que a nossa filosofia, a nossa gratidão, principalmente por todos aqueles que estão aí desde o início da caminhada com a gente, sempre sustentáveis, né, conosco, e certamente vão colher esses louros aí, não importa ainda qual tempo seja, mas que estamos juntos aí fazendo esse trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês. Ficamos aí, então, para o próximo Debatendo Fantástico, sempre aí com um tema relevante para trazer aí para vocês. Grande abraço, nos vemos na jornada.